Gravando globais. Estamos gravando. Vamos lá, voltamos aqui. Bom, então, já que a gente vai impugnar essas decisões através dos recursos, a gente tem que ver o que é o recurso, né? Aí tá aqui, ó, olha o conceito. Instrumento, né, para impugnar decisões judiciais dentro da mesma relação jurídico-processual, ou seja, no mesmo processo. E aí o que é importante? A gente vê isso aqui, ó, primeiro. Instrumento, meio de impugnar. Gente, vou explicar uma coisa para vocês aqui. Recurso acontece dentro do mesmo processo. Não é uma ação nova. Tem gente que fala assim: ah, eu tive uma decisão ruim, vou ajuizar agora um recurso. A gente não ajuiza recurso, que ajuizar é para uma nova ação, tá? A gente faz o quê? A gente interpõe recurso, tá? Inclusive, seguindo, quer ver? O nosso fluxograma que a gente fez na primeira aula, deixa eu abrir ele aqui para vocês, para mostrar para vocês. Tá aqui o nosso fluxograma, vocês lembram? A gente trabalhou aqui com tudo: petição inicial, manifestação inicial, citação do réu, audiência de conciliação ou mediação, contestação, impugnação, saneamento, especificação de provas, perícia, se for necessário, audiência de instrução, julgamento e sentença. Depois da sentença, era como se eu puxasse aqui, ó, e viesse para recurso. Ou seja, eu estou no mesmo processo. Eu não inicio um novo processo para recorrer. Eu recorro nos mesmos autos, no mesmo processo. Isso ficou claro? Deu para entender que é no mesmo processo? Eu não ajuizo uma ação para recorrer. Eu recorro no mesmo processo. Isso ficou claro, meu povo? Fala com a tia. Cadê o chat? Ah, tá aqui. Obrigada, Rafa. Rafa respondeu, falou que ficou claro. Bom. Então tá. Então a gente é só um instrumento, não é uma nova ação. É um instrumento para impugnar, ou seja, para ir contra, para tentar modificar. Olha aqui. Decisões judiciais. Eu só recorro de decisão judicial. Aquilo que o réu fala, a gente contesta. Aquilo que a outra parte fala, a gente impugna. Agora, recorrer é só de decisão judicial. Laudo pericial, eu impugno. Contestação do réu, eu impugno. Inicial do autor, eu contesto. Manifestação de uma da parte, eu rebato. Eu respondo. Agora, recorrer é só das decisões judiciais. Ou seja, eu só recorro de atos praticados pelo juiz, não atos praticados por outras pessoas no processo, só atos praticados pelo juiz e que tenham natureza decisória, que tenham decidido alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas que fica claro, ó, é um meio para ir contra, para modificar decisões proferidas somente pelo juiz, tá? Dentro da mesma relação jurídica processual, ou seja, dentro do mesmo processo, tá? Então, o que é recorrer, gente? É impugnar, é ir contra, é tentar modificar um ato praticado pelo juiz que tenha natureza de decisão dentro do mesmo processo. Por quê, gente? Eu vou ter algumas ações que eu posso ajuizar para tentar modificar a decisão de outras, como mandado de segurança, contrato judicial, ação rescisória, tá? Mas não é o que a gente vai estudar aqui. O que a gente vai estudar aqui são os recursos, são os instrumentos que a gente usa para mudar uma decisão judicial dentro do próprio processo, tá? Isso que é recurso. Para que ele serve? Para modificar uma decisão judicial que eu não concordo. Graças a Deus eu tenho recurso, né, gente? Porque senão os juízes iam decidir os maiores absurdos e a gente ia ter que engolir. Não ia ser legal, né? Por exemplo, o juiz lá de Sete Lagoas, que negou a uma mulher as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e eu devo ter trabalhado isso com vocês quando vocês estavam lá no segundo período, essa sentença é uma sentença real,
Ele nega as medidas protetivas da Lei Maria da Penha à mulher, porque ele diz que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Porque desde o Jardim do Éden que a mulher está infernizando a vida do homem. Pô, tem que aceitar um absurdo desse, gente? Não tem. O que a gente faz? Recorre para modificar a decisão, tá? Porque juiz é ser humano. Ele é falho, ele pode proferir decisões erradas. E para a gente modificá-las, a gente tem um instrumento processual que a gente usa dentro do mesmo processo, que é o recurso, tá? Isso é recurso. Então, é um meio de impugnar decisões judiciais dentro da mesma relação jurídica processual. Alguma dúvida, gente, sobre o conceito de recursos? Se tiver, pode falar aí. Que aí eu já vou passar para os princípios recursais. Wake up! Acorda, quarto período. Responde a tia. Uma pessoa falou no chat. Deixa eu ver esse chat aqui. Tô conseguindo acessar o chat. Alguém... O Marcos falou que tá ok. O Marcos falou, para de gritar, doida. Tá ok, a gente já entendeu. Quero saber, entenderam mesmo? Posso passar para frente, gente? Ó, gente, a luz aqui tá muito legal, não. Depois eu acendo aquela ali. Ok. Então tá bom, vamos lá. Continuando aqui, princípios. Gente, vamos lá. Isso aqui é um pouco importante. Um pouco não, né, muito? Quando vocês estavam lá no segundo período, eu trabalhei teoria geral do processo com vocês. A gente trabalhou 10 princípios do processo. Contraditório, isonomia, ampla defesa, oralidade, lealdade, publicidade, disponibilidade, economia processual, celeridade e duplo grau de jurisdição. E na época eu falei para vocês assim, gente, esses não são todos os princípios, tá? Do processo, mas são os mais importantes, os 10 mais importantes. Porque se eu for estudar só num período os princípios do processo, gente, o processo não acaba nunca, né? Porque é muito princípio. Só que durante o curso vocês vão estudar os outros princípios, foi o que eu falei na época. Espero que se lembrem. Quando vocês estudaram, por exemplo, contestação no semestre passado, vocês aprenderam mais 2 princípios, o princípio da eventualidade e da impugnação específica, que são os princípios utilizados para quê? Para a contestação. Aqui a gente vai estudar 11 princípios que são utilizados para os recursos. Só que é o seguinte, é aqueles 10 que a gente estudou no TGP, vou repetir, contraditório, ampla defesa, isonomia, oralidade, lealdade, publicidade, celeridade, disponibilidade, economia processual e duplo grau de jurisdição. Mais os princípios que serão utilizados no recursos. O que eu estou querendo dizer? Que os princípios que a gente utiliza nos recursos, no direito recursal, não são só esses 11 que a gente vai estudar. São esses 11 mais aqueles 10 que a gente já estudou, tá? Bom, vamos começar. O primeiro é o princípio da taxatividade. Recursos são números cláusulos. Devem ser expressamente previstas na lei. CPC e lei extravagante. Aí, deixa eu abrir um negocinho aqui para vocês. Se eu conseguir, né, gente? Vou tentar. Vou abrir o CPC. Eu devia ter deixado aberto. Ontem ele estava aberto. O CPC, no artigo 994, me fala expressamente quais são os recursos cabíveis no direito processual civil brasileiro. São 9. Gente, não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. Por isso que é princípio da taxatividade. Por isso que a gente fala que é números clausos, ou seja, eu só posso utilizar aqueles recursos do direito brasileiro. Civil, né? Obviamente. Não estou falando do direito penal nem do trabalhista. Mas eu não posso inventar recurso, eu não posso pegar recurso emprestado de outra área. São só aqueles recursos. Não é exemplos de recursos. É um rol taxativo dos recursos, tá? Então, se sair uma decisão, eu tenho que utilizar o recurso e o recurso correto. E ele tem que estar dentro dos previstos aqui no 994. É isso que eu estou abrindo para vocês aqui. Aqui, ó.
Artigo 994. Estão enxergando minha tela? Se não tiverem, me avisem aí. Ó, o artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Só esses, gente. Não cabem outros recursos senão esses. Tá? Quais são? Tá aqui, ó. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e recurso extraordinário e embargo de divergência. Nós vamos estudar a parte geral dos recursos, tá? Provavelmente até o meio de setembro. Acabou, a gente passa a estudar cada um desses recursos. Uma aula para cada recurso. A gente vai estudar esses 9 recursos, cada um deles, tá? Fora isso daqui, fora esses 9 recursos aqui, que eu não vou explicar o que são agora, porque a gente vai ter, né, uma aula para cada recurso, mas fora esses 9 recursos, gente, a gente só tem um outro recurso previsto no direito processual civil brasileiro, que não é um recurso utilizado para o procedimento comum, é um recurso utilizado nos juizados especiais. Se eu tiver uma sentença no juizado especial, eu não vou fazer apelação. Eu vou fazer o recurso inominado, tá? Se eu tiver uma sentença no processo comum, aquele que corre no fórum, eu vou fazer o quê contra ela? Apelação. Agora, se for no juizado, é o famigerado recurso inominado. Recurso inominado é recurso que não tem nome. Porque a lei do juizado é tão ordinária que eles não conseguiram nem colocar o nome no recurso. Recurso nominado, recurso que não tem nome. Recurso falta morte? É isso? A gente não fala o nome? É ridículo, né? Mas é isso mesmo. Então, olha só, presta atenção. Eu tenho um rol taxativo de quais são os recursos cabíveis no direito brasileiro. São 9, esses 9 que estão aqui no artigo 994. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e recurso extraordinário e embargo de divergência. Fora esses 9, eu tenho só mais um, que é lá só da lei do juizado, a lei 9.099 de 95, que cabe só no juizado, que é o recurso inominado contra a sentença proferida no juizado. Ok? Bom, voltando aqui então, qualquer dúvida vocês podem perguntar, vou voltar aqui para o nosso material. Oh, meu Deus, voltei para o lugar errado. Tá? Não vou falar desses recursos agora, tá? Não vou falar deles agora, mas nós vamos falar de todos eles, podem ficar tranquilos. Segundo princípio, princípio da voluntariedade. Para que o meio de impugnação judicial seja considerado recurso, indispensável que as partes, ministérios, Ministério Público, ou, vamos trocar aqui que ficou errado, né? Ou terceiro interessado manifestem voluntariamente suas razões, tá? O que significa isso, gente? Para que exista um recurso, a parte tem que falar, eu quero recorrer e apresentar o recurso. Não existe um recurso ato contínuo. Não existe recurso automático contra uma decisão. Se foi proferida uma sentença que ferrou o réu, é péssima, e está na cara que ela está errada, se existe essa sentença e o réu não recorre, ela vai transitar julgado e vai se tornar imutável. Por quê? Por quê, gente? Porque o réu não interpôs recurso. Então, só existe recurso se a parte interpor. Ela não é obrigada a recorrer. Então, só vai existir o recurso se a parte interpor. Por isso que é princípio da voluntariedade. Mas, nós temos uma exceção. Que é essa daqui, ó. O reexame necessário ou a remessa necessária, que está no artigo 496 do CPC. Nós vamos lá agora também, tá? Que é um absurdo jurídico. E vocês vão entender por quê. Deixa eu voltar aqui. Aqui agora nós vamos no 496. Aqui, ó, remessa necessária. Esse reexame necessário, ele é chamado também de remessa necessária.
E é o artigo 496 do CPC, que fala o seguinte: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Ou seja, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. A sentença, quer dizer, essa sentença tem que ser confirmada pelo tribunal. Ela tem que passar pela reanálise da segunda instância, mesmo que não haja recurso, tá? Mas que sentença é essa? É todo tipo de sentença? Não. É a sentença proferida contra a Fazenda Pública, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações de direito público, e aquelas decisões que julgarem procedentes, no todo ou em parte, embargos à execução, tá? Gente, vou resumir isso aqui para vocês. Se eu tiver uma sentença que condena União, Estado, município ou Distrito Federal, essa sentença necessariamente tem que ser revista pela segunda instância, tá? Bom, como é que a gente faz para uma decisão ser revista pela segunda instância? A gente interpõe apelação. A gente recorre através do recurso de apelação. O normal, em qualquer país digno, e o nosso não é, mas qualquer país sério, qualquer país digno, era que o procurador da República, o procurador do Estado, o procurador do município, o procurador do Distrito Federal, fizesse um recurso de apelação. Ou seja, regra, procuradores, toda vez que sair uma sentença, você tem que recorrer. Não é isso? Mas o legislador brasileiro chegou à conclusão que não dá para confiar. Olha só, não fui eu que cheguei a essa conclusão, não, tá? Foi o legislador brasileiro. Não dá para confiar nos procuradores. Então, eles falaram o seguinte: que se o procurador não interpuser o recurso, independente do recurso, o juiz vai ordenar a remessa dos autos para a segunda instância, para ser reanalisado. Por quê? Mesmo que não tenha interposição de recurso, sentença que condena a Fazenda Pública tem que ser revista pela segunda instância. E ainda tem mais. Se o juiz não remeter, o presidente do tribunal da segunda instância pode ir lá e pedir. Tá? Então, olha só. Nos casos previstos neste artigo, não interposta pela ação no prazo legal, pelo procurador, né, gente? Estou falando que o procurador não interpõe a apelação que eu tenho que interpor. O juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. E se não fizer, o presidente do tribunal pode avocar, pode pedir. Tá? Vocês entenderam isso, gente? Vocês entenderam? Porque eu vou passar para... Eu vou continuar agora e vai ficar mais complicado. Tá? Então, eu vou repetir. Quero ver se vocês entenderam. Vocês me digam se vocês entenderam, tá? Recurso não é obrigatório. Por mais que a sentença seja uma porcaria para mim, eu só vou recorrer se eu quiser. Isso é o princípio da voluntariedade. Mas eu tenho uma exceção, que o recurso é obrigatório, que é no caso de decisão que condena União, Estado, Município, Distrito Federal, suas autarquias ou fundações de direito público. Ou seja, decisões que condenam a Fazenda Pública. Uma vez condenada a Fazenda Pública, essa decisão tem que ser revista pelo tribunal. Se o procurador não fizer o recurso, o próprio juiz pode remeter os autos para a segunda instância. Por isso que é remessa necessária, exame necessário, tá? E se ele não remeteu, o presidente do tribunal pode pedir. Vocês têm dúvida até aqui? Tem dúvida, gente? Estão aí? Estão acordados? Existem? Gente, só o Marcos e a Rafa estão acordados hoje assistindo minha aula. Cheguei a essa conclusão. A Larissa falou que também está aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, então, que agora eu vou complicar, tá? Só que aí tem exceção. Olha que loucura, gente. O princípio é da voluntariedade. A gente só recorre se quiser. Exceção. É obrigatório em casos de sentenças que condenem a Fazenda Pública. Essa já era exceção. Agora a gente vai ter exceção da exceção, tá? Que fala o seguinte.
não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, ou seja, dependendo do valor, não precisa fazer o reexame pela segunda instância. Por quê, professora? Porque são valores que para o Estado são pequenos, que não valem a pena o que ele vai gastar revendo aquela decisão na segunda instância, né? São valores que para o Estado não vale a pena recorrer, pode deixar transitado em julgado, que é um valor muito pequenininho. É um troquinho para o Estado. Vocês querem ver qual que é o valor de troquinho para o Estado? Vou mostrar para vocês. 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público. Amores, é mais de R$1 milhão. Vocês têm esse dinheiro? Porque eu não tenho. Ó, tá achando que se juntar a nossa conta bancária aí, a gente não chega no 1 milhão. Juntar de todo mundo que assistiu a aula aí, não chega a 1 milhão. Mas se o valor for menor do que 1 milhão, R$999 mil, eu não tenho esse dinheiro. Nem se eu vender todos os meus bens. Mas se o valor for de R$999 mil, pode deixar transitar em julgado. Não precisa remeter para o tribunal para rever, não. Porque esse valor é pequeno. Para o Estado não vale a pena. É o Estado sambando na cara da gente. Porque o Estado está abrindo mão de R$1 milhão. E a gente não tem esse dinheiro. Detalhe, dinheiro do Estado não nasce por brotamento, não. Ele vem do imposto que a gente paga, tá? Só para lembrar. Bom, 500 salários mínimos para estados, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais do estado. Então, no caso de estado, cai para 500 salários mínimos, que é mais de R$500 mil. Tá? Então, se o valor da condenação for de R$499 mil, um preço aí de um apartamento de 3 quartos, por exemplo, também não precisa rever pela segunda instância, não. Pode transitar em julgado, o Estado vai pagar, porque esse valor é pequeno para ele, tá? E no caso de município, a gente não faz a remessa necessária, no caso de 100 salários mínimos para todos os demais respectivos e autarquias e fundações de direito público. Neste parágrafo terceiro, gente, tem uma pegadinha do malandro, que é isso daqui, ó. 500 salários mínimos para estados, distrito... Caiu no AB há um tempo atrás, essa pegadinha. 500 salários mínimos para Estado, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direitos públicos e municípios que constituam capitais do Estado. Então, na questão da AB, era a capital, São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, o município de São Paulo tinha sido condenado a pagar R$300 mil. Aí perguntava se era obrigatória a remessa necessária. E um monte de gente colocou, é obrigatória, porque é mais de 100 salários mínimos. Mas como é capital do Estado, não era obrigatório, porque em capital tem que ser mais de 500 salários mínimos, tá? Outro caso em que a gente não vai aplicar esse artigo, a sentença vai transitar em julgado e não vai ter a remessa necessária, não vai ter o reexame necessário na segunda instância, é quando a decisão estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, ou seja, do STJ e do STF, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, e a gente vai ver esse julgamento de recurso repetitivo no final do semestre, entendimentos firmados em incidentes de resoluções de demandas repetitivas ou assunção de competência, e entendimento com incidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, tá? Ou seja, se o valor for menor do que 1.000 para a União, 500 para estados e capitais e 100 para municípios, ou a sentença estiver fundada em súmula do Tribunal Superior, acórdão do STJ e do STF, precedentes ou entendimento de súmula administrativa, eu também não preciso fazer a remessa necessária. Volto para vocês aqui, que isso aqui é matéria de prova, tá? Super matéria de prova. Ô, Giovana falou comigo também, tudo bem, Giovana? Então, pergunto a vocês. Deu para entender? Ô, Michele. Oi. Oi, Lucas. Ô, Michele, só uma dúvida. Todas. No caso aí, vamos supor que
preencher o requisito e não precisa de ter a remessa, né? No caso, o procurador, mesmo assim, ele pode fazer o recurso? Pode, pode. Ele continua tendo o Ele direito de só recorrer. não vai ser. Só não vai Ah, tá. obrigatoriamente se ele não fizer, mas ele pode fazer, Ah, entendi. tá? Ah, beleza. Mais alguém, gente? Ô, Michele, a dúvida é parecida com a do Lucas, né? Acho que, na verdade, é só reforçando aí a pergunta dele. Então, significa que não necessariamente o procurador ele pode, ainda que os valores não estejam vinculados ali, seja um valor menor, ele pode executar o recurso normalmente e Pode, isso não tá? fica, não impede ele, não vira regra. Ah, valor X, o Estado não Não, recorre, não é regra. é. Eventualmente, dependendo do caso, o procurador pode entender que seja importante para o Estado e Isso. Outra coisa, Marcos, passa o recurso. não, e não existe essa regra. A regra é, não pode deixar transitar em julgado sem ter recurso quando o valor for maior. Agora, quando o valor for menor, não é obrigatório, pode deixar transitar em julgado. Agora, nada impede que o procurador faça o trabalho dele e recorra, tá? Óbvio, aí você até perguntou assim, mas não vira regra. Não, não vira. Agora, só contar para vocês aqui em off, tá? Existe, dentro da procuradoria, porque eu já trabalhei lá como estagiária, há muitos anos atrás, regrinhas, por exemplo, até tal valor não ajuiza a ação de execução para cobrar a dívida ativa, porque é um valor muito pequeno para o Estado. E se der uma ideia, esse valor, em 2001, quando eu fiz estágio lá, era de R$ 2.000. Eu tenho notícia já que esse valor hoje é de R$ 10.000. Aí, Marcos, você tem uma dívida com o Estado, dívida ativa de ICMS, tá? R$ 5.000. Eles não vão ajuizar a ação de execução. Agora, se você tem uma de 5 e depois aparece uma de 6, aí dá 11. Aí eles já vão ajuizar a execução, entendeu? Você pode somar. Agora, e o mesmo vai acontecer para recursos. Mas o valor que eles têm interno deles lá, do que vale a pena recorrer ou não, ele não é esse valor exorbitante da lei, não. É esse valor que mais ou menos é de 10 mil. E às vezes, o valor nem é alto, mas você recorre para evitar um precedente, para evitar uma jurisprudência. Tá? Ficou mais claro? Entendi. Então, gente, voltando aqui, agora já vai passar para o próximo já. Esse é exame necessário, gente. Eu adoro pedir na prova, viu? Podem ter certeza. Terceiro, princípio da dialogicidade, né? Ou dialeticidade. O recurso deve ser dialético, discursivo, permitir um diálogo efetivo entre as partes. Gente, a gente recorre da decisão do juiz, não é isso? Nós recorremos da decisão do juiz. Mas a parte contrária também pode responder, né? A resposta ao recurso feita pela parte, eu estou até escrevendo para vocês, contrária, chama contrarrazões. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso daqui, galera? É o seguinte. Então, eu interpus um recurso contra a sentença proferida pelo juiz. A parte contrária é intimada, tá? E aí ela pode responder o meu recurso através das contrarrazões. E se a sentença foi legal para ela, ela vai fazer o quê? Ela vai responder, né? Dizendo que ela quer que seja mantida a decisão do jeito que estava, tá? Então, o recurso, ele tem que permitir o contraditório entre as partes. Ainda que eu esteja respondendo, eu esteja insurgindo no recurso contra a decisão do juiz, a parte contrária, que foi beneficiada com aquela decisão, ela vai também responder. E essa resposta chama contrarrazões, tá? Dúvidas podem falar aí. Tenho 5 minutos aqui. Gente, eu vou trabalhar o princípio da singularidade, aí a reunião vai cair, vocês entram no mesmo link para a gente continuar, tá? Bom, para cada tipo de decisão cabe um tipo de recurso. Isso aqui é importante. Eu vou explicar por quê.
Presta atenção aqui na tia. Eu falei que eu tenho 9 recursos. Como saber qual usar, quando usar, gente? Como saber qual usar, quando usar? Depende da decisão que foi proferida. A escolha do recurso que eu vou usar depende da decisão que foi proferida, tá? Quais são os atos praticados pelo juiz no processo? A gente falou disso na última aula, tá? Despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão. Despacho é aquele ato no qual o juiz simplesmente expulsiona o processo, obedecendo o CPC, né? Então, o despacho, gente, ele não tem nenhum caráter decisório. O juiz só está impulsionando, pondo o processo para frente, mas ele está decidindo nada. Então, contra despacho, não cabe recurso, porque ele não tem caráter decisório. Então, presta atenção. Isso é o artigo 1000 ou 1001 do CPC. Deixa eu conferir aqui. É o 1001. Vocês lembram de 1001 festas, né? Tá? O que o 1001 fala? Contra despacho não cabe recurso. Gente, isso é minha matéria de prova. Então, ó, fica na cabecinha de vocês aí, ó. Contra despacho não cabe recurso, tá? Decisão interlocutória. É aquela decisão proferida no intercurso do processo, mas que não resolve o mérito e nem extingue o processo sem resolução do mérito. Contra ela, cabe um recurso chamado agravo de instrumento, tá? Contra a sentença, cabe apelação. E contra acórdão, que não deveria caber nada, porque ele já é a resposta ao duplo grau de jurisdição, se houver ofensa à lei federal, vai caber recurso especial. Se houver ofensa à Constituição, vai caber recurso extraordinário ao STF. Tudo isso eu já falei para vocês na última aula, né? Foi a resposta da última questão. Contra todos esses daqui, ó, gente, se houver algum problema no texto, se o texto estiver omisso, contraditório, tiver erro de digitação, cabe, antes do recurso principal, um outro recurso que chama embargo de declaração, né? Que é para a gente deixar o texto redondinho, bonitinho, sem omissão, sem erro, para depois recorrer do conteúdo dele, tá? Olha só, eu falei que a gente tem 9 recursos, a gente falou de 4. Agravo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário e embargo de declaração. Mito, a gente falou de 5, né? Falta ainda agravo interno, agravo em recurso especial e recurso extraordinário, recurso ordinário e embargo de divergência, que são recursos mais específicos contra decisões mais específicas. Ao longo do semestre, a gente vai estudar todos eles. Todos esses 5 que estão aqui, né, na tela para vocês, e mais esses 4, tá? A questão é a decisão que me diz qual que é o recurso que eu vou utilizar. Óbvio que na decisão não está lá, olha, a decisão é essa, se quiser recorre assim. Não é isso, tá? Não é isso que a decisão fala. Na verdade, a questão não é essa. A questão é, a gente, se for uma apelação, uma sentença, a gente sabe que é apelação. Se for uma decisão interlocutória, a gente sabe que é agravo. Se for um acordo, a gente sabe que é recurso especial ou recurso extraordinário. Se a decisão tem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a gente sabe que é embargos. E por aí vai. É o tipo da decisão que me ensina qual que é o recurso que eu vou usar, tá? Deixa eu só acabar. Pode perguntar quem queria perguntar. Eu só vou parar aqui